Oi, gente bonita. Começando mais uma aulinha. Eu e o Ferro, de passar, sempre aqui, para a nossa aula dessa semana. Aquela aula fundamental, mas com cara de aula de português, né? Então a gente vai tentar tornar essa aula o menos tediosa possível, né? Mas também importante, né? A gente pode, talvez, se a gente pensar de uma maneira bem objetiva, talvez seja a única aula que importe, né? Que é a aula que trata da questão do personagem, né? E bem pedido, bem pesado, apesar de a gente falar de todas as ocupações do teatro, né? Apesar de a gente passar aí por direção, esse ano vocês estão fazendo dramaturgia, estão dirigindo, né? Então, depois no audiovisual vão ver iluminação, né? E outros elementos do teatro. No final, o coração da coisa toda acaba sendo a interpretação, né? Acaba sendo esse trabalho do ator, da atriz, que no final das contas é a hora que você põe sua arte em jogo mesmo, né? A hora que você se faz acontecer, né? A hora que é o princípio de tudo. Eu acho que quando você pensa em curso de teatro, a primeira coisa que você pensa é interpretar um personagem, né? Então, eu acho que a aula é importante não só para você entender um pouco como planejar o seu trabalho como ator, para você já colocar isso em prática nos ensaios, né? Amanhã que já tem leitura de texto, por exemplo, já uma coisa para colocar em prática, né? Sem muita demora. E também uma oportunidade da gente conversar sobre alguns dos erros mais comuns que os atores e as companhias amadoras cometem, né? Talvez uma coisa que custe muito tempo dessas pessoas, desses grupos, talvez por não entender um pouco mais profundamente essa parte aula de português, né? Sobre como que o trabalho deve ser feito, né? Eu sempre brinco muito com o pessoal. Eu sempre falo que a competência é usar o instrumento certo no local adequado, né? Então, essa inteligência para você escolher a técnica que você vai usar, o método de interpretação que você vai usar, roupa, maquiagem, né? As escolhas que você vai fazer do palco, na verdade, isso carrega a grande significância do que é fazer teatro corretamente. Tá? E como eu faço essas escolhas? Orientado em quê? Né? O que é exatamente o trabalho que eu devo fazer, dependendo da peça que eu trabalho, né? Então, se a gente aproveitar o gancho das outras aulas, que a gente conversou um pouquinho sobre a origem do teatro, né? A gente pode imaginar, de uma questão bem simbólica, que uma parte dessa teoria, de muito do que chega nos dias de hoje, vem justamente desse surgimento da Grécia Antiga. Então, eu acredito assim, onde é o princípio das coisas, né? Eu peguei um texto na minha mão de dramaturgia, ou mesmo de literatura, porque agora a gente está falando do personagem de ficção, né? Como eu sei que tipo de trabalho que eu estou, que tipo de personagem eu estou lidando, tá? Então a gente começa com uma teoria fundamental. Eu acho que isso que é o grande entendimento das coisas. Existem dois grandes tipos de personagem. Um que vem diretamente do surgimento da comédia, tá? Que vem é o personagem criado junto com o conceito de comédia, né? Que quando cria-se a ideia da comédia, cria-se esse tipo de personagem, certo? E outro personagem que, obviamente, vem também aliás, vem também no sentido da época, né? Mas nesse caso vem da tragédia, né? E com o surgimento da tragédia, com o que a tragédia vai criar também esse tipo de personagem, tá bom? Eu acho que essa que o grande começo das coisas. Eu chamaria
esse assunto que nós estamos discutindo do fio da meada do desenvolvimento do trabalho do ator. É onde efetivamente você começa a trabalhar como ator, né? No caso da peça, a gente está antes do ator, a gente está trabalhando na dramaturgia, a gente está mexendo no texto, né? Mas nesse sentido de entender o texto, e principalmente para fazer escolhas em relação ao seu trabalho de ator, a gente tem esses dois grandes conceitos. Então, quais são os dois grandes tipos de personagem que existem? Tá? Aonde é o grande começo das coisas? Nós temos personagens planos e personagens redondos, tá? Um personagem que é plano, que é, né, reto, certo? E a gente tem um personagem que é redondo. Guardem esses termos, porque eles são termos da literatura, né? Cai no Enem, e também é usado aí na teoria teatral. O personagem plano vem diretamente da comédia e o personagem redondo vem diretamente da tragédia, tá? E como eles se formam? Qual é o nascimento desse personagem plano, desse personagem redondo? Vamos imaginar o conceito que forma a teoria da comédia, né? Então, na Grécia Antiga, as grandes festas ao Dionísio, né? Uma parte reservada mais ao povo, né? Onde se bebia, se fazia sexo, né? Se enchia a cara, tinha as orgias e os grandes festivais, as pessoas casavam, né? Vários casamentos acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso para atrair a fertilidade, né? Do Dionísio, do Baco, né? Que também é deus do teatro e deus da fertilidade, do vinho, da primavera, do sexo, né? Tudo que tem a ver com essa energia da criação, né? Teatro, todas essas coisas, bebida, sexo, tudo é energia da criação. Né? Então, é um Deus diretamente relacionado com esse conceito. Então, da onde vêm as comédias? Quer dizer, antes da gente ter o conceito do que é o comédia, né? Antes do Aristóteles escrever sobre ela na Poética, aonde ela acontece verdadeiramente no sentido de surgir, né? Como eu disse, havia muitos casamentos, né, nesses festivais. Então, né, todo mundo bebendo, todo mundo feliz, tudo enfeitado, flor, sol, vinho, todo mundo pelado, alegria, carnaval, né, que é a parte de Dionísio. Então o cara ia casar. Era um costume da época que os amigos do noivo fossem até a casa do noivo. Nessa casa, eles vão cantando as histórias dele, as histórias vergonhosas, as coisas que ele aprontou, tirando sarro, brincando, né? Busca o noivo e leva esse noivo até o lugar onde vai acontecer o casamento. Dessas falas, dessas brincadeiras de risada, de alegria, de tiração de sarro, né, de sátira, a gente tem o Comus Ode, né, o canto do festival, a música do festival, né? O Ode é o canto, a música, né, a fala, e o Comus é o festival, né? Então comédia, Comus Ode, Comus Édia, né? O canto da alegria, o canto da diversão, da tiração de sarro, né? Esse tipo de peça feita para divertir, para aliviar, considerado uma peça rala, né? Uma peça boba por ser comédia. A comédia há muito foi tratada como uma coisa subversiva, né? Você tem um personagem que não tem profundidade, ele é raso, ele é um tipo, né? Ele tem uma característica, ele não muda. A gente pensa no Ariano Suassuna, tem isso, né? Você pega um personagem do Ariano Suassuna, a mulher que trai, o padeiro, né? O João Grilo, o cangaceiro, né? Então você tem um personagem que ele é caracteral, ele é que nem desenho, ele não muda. Não é? O desenho não usa aquela roupa toda vez, ele não fala do mesmo jeito toda vez.
Então, o Como Zod, a comédia, ela traz um personagem plano. Esse personagem, ele é só corpo. Ele só tem uma característica, né? Como a gente viu na comédia dell'arte, ele é o velho, ele é o raivoso, né? Os sete anões, personagem plano, né? Um só é o Soneca, ele não tem outro estado. Não é assim? O outro é zangado, ele só fica zangado. Não existe outro estado emocional que ele alcance, nunca. Ele é só o zangado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso? O dengoso é dengoso, 7 dias por semana. Você tem personagem que é plano. Desse conceito do personagem plano, dessa ideia do personagem plano, vai surgir um tipo de narrativa que vai perdurar por muito tempo. Hoje ainda faz parte da literatura infantil, né? Que é quando a gente tem a situação do vilão e do mocinho, não é assim? O mocinho é o mocinho, ele é do bem. Não existe nada no mundo, não importa o que aconteça, né, que vai fazer com que esse mocinho deixe de ser o mocinho. E o vilão é o ruim, o vilão é o vilão. Né? Nada vai fazer. Ele faz porque ele é mal, porque ele é o vilão, não precisa de motivo para ele fazer. Né? Ele é mal porque ele é mal, ele não ia ser bom. Né? Então a gente tem um personagem que não muda e uma situação preta e branca. Ou seja, uma situação de dois lados. É o certo e errado. Não existe meio termo. Não existe um herói que vira vilão ou um vilão que vira herói dentro desse conceito. Tá? A gente tem um conceito estático. Tudo isso envolve um personagem que é chamado de plano. Tá? Então, por exemplo, e daí? Né? Grande coisa. Que diferença isso faz? Por exemplo, um erro muito comum que eu vejo acontecer no teatro, ou no teatro amador, né? Uma coisa muito comum. Vamos supor, você tem, por exemplo, Stanislavski, tá? Se eu viajar muito na maionese, vocês me avisem aí, tá? Você tem o Stanislavski, que escreve um método de interpretação, a gente já falou sobre isso, né? Que envolve simular os sentimentos, viver os sentimentos pelo personagem, não é isso? E às vezes eu escuto um ator dizendo assim, né? Ah, eu comi o livro do Stanislavski, a Bíblia, eu já li ele de cabo a rabo. Toda peça que eu faço, eu uso. A peça que eu estou fazendo, eu estou usando. E aí, quando você vai ver a peça do cara, às vezes é uma comédia, ou mesmo não sendo uma comédia, pode ser uma tragicomédia, né? Pode ser um gênero moderno, não identificado, enfim. Mas você vê que ele está falando para você que ele usa o Stanislavski, né? Ou um método de interpretação mais elaborado. E quando você olha a peça que ele está fazendo, você vê que o personagem que ele está fazendo é plano, infantil, não é isso? Ele está fazendo uma peça infantil, o personagem do infantil não muda também, que o personagem é daquele jeito e pronto. Né? Ele fala daquele jeito, ele faz daquele jeito, e a característica dele do começo ao fim é aquela característica. O herói é o herói, o vilão é o vilão, não tem outra história. E aí o cara fala assim, eu tô lendo Stanislavski, tô usando. Ele não tá usando. Você compreende? Porque não faz sentido. Por que ele estaria usando um método de um personagem profundo, de um personagem redondo, de um personagem que simula o ser humano, se o que ele está fazendo é um tipo, uma caricatura de um ser humano, né? É uma característica, é um personagem superfície, plano, né? Sem profundidade. Então, ele está usando um método de profundidade de uma coisa que não tem profundidade. Então, ele está perdendo tempo, você compreende? A falta de entendimento dele sobre o que é exatamente uma técnica de interpretação faz com que ele perda tempo. Porque ele entende que uma coisa é importante por uma coisa que não faz sentido usar aquilo. Né? Você vai usar o Stanislavski para o cinema, para fazer um drama, fazer uma tragédia, chorar. Sabe aquela cena? Seu coração vai ser partido, que alguém vai morrer, enfim. Uma coisa que você precisa, sim, interpretar
interpretar um personagem mesmo, profundo, né? Personagem que tenha muitas esferas, né? Como a gente fala, que nem uma cebola, né? Ele é cheio de camadas. Então você não vai usar um método de interpretação um personagem plano, né? Você vai usar uma técnica, por exemplo, da onde? Da comédia dell'arte, porque você está usando o personagem plano que é da comédia. Você entende que tem uma lógica? Da onde vem? Onde é o centro, o grande elemento que o ator usa para traduzir um personagem plano? É o corpo ou a mente? O que vocês acham? É um personagem que é uma característica apenas. É o zangado, é o dengoso, é o velho, é o soldado, não é assim? É a sem vergonha, é a mulher de família, por aí afora, né? Que eu vou usar aí é o corpo, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento como ator, porque a gente precisa saber qual ferramenta a gente está usando. Então, se eu estou fazendo uma comédia ou um infantil, ou o outro gênero definido ou não de teatro, em que os personagens eles sejam planos, eles não tenham profundidade no sentido de que eles são aquilo do começo ao fim, eles são uma característica só, não existe uma história por trás, né? Pra vocês terem uma ideia, eu gosto muito do Ariano Suassuna, né? Quando eu falo personagem plano, porque quando você pega a dramaturgia do Ariano Suassuna, né? E você começa a ver as peças dele, você começa a ver que em alguns ele nem se dá o trabalho de dar o nome pro personagem, né? Então ele põe assim, o ciumento, coronel, você entende? Não tem um nome, ele é o coronel, padre, às vezes vem. Mas você entende por que ele colocou só coronel, não pôs o nome? Porque não é necessário o nome. Ele só precisa ser o coronel, mais nada. Ele só precisa fazer aquela figura de autoridade. Não existe necessidade de se ir além daquilo. Então é uma coisa que tem que ser muito na cara do público. Então a gente usa isso, essa técnica que a gente chama de eixo de personagem. Então o velho, né, o dengoso, né, você mostra com o corpo a sua interpretação. É uma interpretação técnica, porque você na verdade só está significando. Não existe um trabalho interno dentro do personagem plano. Não, você não tem que sofrer, não existe debate psicológico, né? Ele é o que ele é, né? Você vai ver lá o infantil ele tem muito disso, né? Você vai pegar lá a princesa, vilã é vilã, né? Como eu brinquei aqui a questão dos sete anões, os personagens são o que eles são, você não precisa mudar além daquilo, né? O pirata mal é o pirata mal, o pirata bom é o pirata bom, você não tem meio termo. Né? Você não vai confundir a criança já sabe bem claramente desde o começo da peça quem é o vilão e quem é o mocinho. Vocês entendem? Isso já acontece, né? Então é da comédia, desse clima alegre, que vem um personagem raso, vem um personagem plano, superficial, por isso que vem o nome, né? Superficial não é uma superfície, ele não é plano, né? Você diz assim, aquela pessoa superficial, porque ela é rasa, não é isso que a gente está falando? A pessoa não tem profundidade, ela é superficial. O conceito é exatamente esse. Dentro do estudo, né, da dramaturgia, a gente tem nesse personagem plano um personagem que é absolutamente e objetivamente ele foi feito para isso, para ser superficial, totalmente superficial. Por quê? Porque não há necessidade que ele seja profundo. Que a peça ela quer contar uma história, ela quer dar uma lição de moral, né? Ela quer às vezes só divertir, fazer as pessoas rirem. Então o soldado ele é bravo, ele é o soldado é bravo e pronto, acabou. Você não tem um desenvolvimento daquilo. Então a gente precisa entender. Ah, eu peguei uma comédia. Ah, então é um trabalho de corpo que eu preciso fazer. Eu preciso entender a cena, usar isso para entender a cena. Mas o trabalho que eu vou fazer é um trabalho de corpo.
por exemplo, esses curtas que nós vamos começar os ensaios amanhã, né? Se você pegar os curtas, eles não têm muita dúvida quando você lê o curta ali. Você não fica, tipo, se perguntando, nossa, mas por que que a mulher ficava olhando para a televisão, meu Deus? Né? Será que ela estava mesmo? Ela estava olhando para mim? Ó, né? Se matando de filosofar aí. Não, é piada, né? Engraçado, divertido, tá? Agora, quando nós temos, né, já o contrário, a tragédia, né, a parte religioso da Grécia, do ritual do Dionísio, né, então, além de tudo aquilo que o pessoal estava fazendo, tudo, né, tudo aquilo que eu falei, você tinha a parte religiosa, que foi da onde realmente nasceu o teatro, né, por isso que a tragédia é considerado o grande gênero, que é onde o coro recitava canções para o Dionísio, né? E aí se sacrificava o bode, né? Que era uma criatura sagrada ali do ritual, né? Então matava-se o bode, né? E cantava-se músicas religiosas do Dionísio, coisas sérias, coisas profundas para se levar a sério, para se refletir, para se ter um contato com a divindade, né? E desse a gente tem o Tragus Ode, o Tragus Edia, que é a tragédia, que é o canto do bode, né? Que é o canto religioso, que é o canto ritualístico, né? Toda a tragédia grega tem interferência dos deuses, né? Os deuses se metem na história, né? Para resolver, porque é coisa séria, o Deus vai aparecer na peça, né? Então aí você tem um personagem que é profundo, porque é um personagem que, como ele está tentando chegar no público, ele simula o ser humano o máximo possível. Aí sim você tem métodos de interpretação. Por que você tem métodos de interpretação? Porque você está tentando simular outro ser humano perfeitamente. Você está tentando criar um outro ser humano que é tão ser humano quanto você. Ele é tão profundo quanto você. Ele tem uma história de vida, ele nasceu em algum lugar, ele cresceu em algum lugar, sabe? Ele teve um relacionamento com os pais dele, coisas aconteceram na vida dele. É um personagem inteiro, é um ser humano ali que você cria. A gente fala que é que nem uma cebola, é um personagem com muitas camadas, muito estudo. Você ficou meses naquele personagem, fazendo laboratório, fazendo exercício de imaginação, usando Stanislavski, usando método de interpretação, usando o método Adler, ensaiando que nem um maluco, chorando. Aí sim, aí você tem um personagem profundo. Aí você tem um personagem redondo. Esse ganhou, esse é o que dá o Oscar, né? Quem ganha o Oscar? O maluco que consegue fazer um personagem profundo, melhor, mais profundo possível. Então, quem ganha o Oscar? Quem chegar mais fundo, quem construir o personagem mais complexo, o ator que conseguir colocar mais camadas naquela cebola, ele ganha o Oscar de melhor ator. Ele é o top da galáxia, tá? Aí sim, aí esse trabalho é do corpo, é da mente, é da mente. Aí ele é interior, né? A gente pode dizer assim que o personagem da comédia, o personagem plano, ele vai de fora para dentro, é o corpo que leva você a interpretar. Você faz a posição do velho e vira o velho, vai embora. Na tragédia, o personagem ele precisa nascer de dentro de você. Você não precisa se preocupar com o corpo. O corpo vai acontecer sozinho. Você compreende? O corpo é sozinho, vai acontecer. Mas ele precisa nascer dentro de você. Você precisa construir esse personagem, várias camadas, né? Você pega um personagem de uma tragédia, por exemplo, no começo da peça ele tem 30 anos de idade, mas quando você vai construir o personagem, você já começa lá da infância dele. Como que foi a infância dele? O que ele viveu? Como é que foi o relacionamento com os pais? Você vai construindo um personagem, memória por memória, e vai refletindo sobre aquele personagem, vai trabalhando com aquilo vai construindo, vai significando, né?
E aí esse personagem se desenvolve. Esse é o personagem, sim, que você vai usar o Stanislavski. Por quê? Porque diferente do personagem plano, esse personagem é capaz de se modificar. Esse personagem ele consegue mudar de ideia, ele consegue se arrepender, ele consegue mudar como nós conseguimos. Como personagem plano não consegue, tá? Então, por exemplo, quando a gente lembra da tragédia grega da Medeia, né? Para quem não lembra aí, a Medeia, depois de ser traída pelo marido, né? Pelo Jasão que vai abandoná-la com os filhos para se casar com a princesa do lugar, para fazer o marido sofrer, ela mata os próprios filhos, né? E mata a noiva dele também para se vingar. E, aí, durante a peça, ela no começo ela já planeja, né? Mas tem uma cena que a Medeia está conversando com o coro, que ela está falando com as mulheres ali, né? Que formam o coro. E ela se arrepende, né? Ela fala: não, não vou matar meus filhos, não, eu não vou fazer isso. Eu vou mudar de ideia. Eu não vou ser tão desgraçada, não vou. E aí ela vai sofrer, ela briga com ela mesma, não, eu vou, mas e aí? Você vai ser humilhada, então é uma cena que você vê todo o dilema da Medeia tomando uma decisão desse porte, né? Se ela mata ou não mata os filhos, né? É... E aí você tem um grande momento de um personagem redondo, porque você tem um personagem que ora quer matar os filhos e ora quer mantê-los vivos. Ela vai vencer a própria vingança, ela vai. É uma coisa muito interessante, né? Esse pensamento. Ficou muito legal, inclusive, ano passado. Né? Você lembra dessa cena, Maitê? Lembro sim. Você lembra, né? Que ela fica, não, mulheres, Sim. desgraçada de mim, né? E aí no final ela fala, não, se liga, Medeia, ó, vamos cumprir aí, vamos matar os seus filhos. E depois mesmo de matar os filhos, ela está esperando o Jazão e ela está com os cadáveres dos filhos no colo, e ela sofre pelos filhos ao mesmo tempo que aproveita sua vingança com o Jazão. Então é um personagem profundo. Olha a interpretação que ela está fazendo. Né? Uma mulher que matou os próprios filhos, que está simulando os filhos, sofrendo por eles, e ao mesmo tempo curtindo aquela vingança, sentindo prazer em relação àquilo. Tá? Então, assim, o grande divisor das coisas, o grande na minha opinião, essas questões do personagem plano e do personagem redondo. Por quê? Porque é muito comum ver no ator amador, tá? Ou grupo de teatro amador que acaba usando por falta de informação a técnica certa na situação adequada, tá? O que você vai fazer? Exige um personagem profundo? É isso que você precisa pensar, né? Ele vai passar, é um personagem que vai passar por grandes transformações, ele vai simular aquele ser humano e aí tomar a sua decisão, tá? Ah, não, é um personagem plano, beleza? Então eu vou focar na técnica, no corpo, eu vou me aquecer, eu vou lá experimentar o personagem, vou usar este personagem, o velho, o capitão, o, o apaixonado, e eu vou trabalhar com o meu corpo em relação a isso. Esse personagem vai surgir, né? Ou seja, quando você vai fazer comédia, você já vai para o palco, você já faz o texto andando, já para você já ir sentindo, né? Como amanhã a gente já vai sair lendo o negócio, já sair fazendo. Mas na tragédia, você vai ter um tempão de estudo e preparação antes dos ensaios começarem. Porque quando o ensaio começar, você já precisa ter um personagem construído. Ele não precisa estar construído inteiro, mas ele precisa estar construído. Por isso, muitas vezes, né, principalmente quem vai trabalhar em televisão, fica muito tempo fazendo laboratório, vai lá fazer entrevista com as pessoas, vai para a rua para experimentar.
E aí é muito trabalho de estudo mesmo, de sentar e pensar no personagem, né? Um exercício muito comum, muito clássico do teatro, por exemplo, para vocês entenderem, o que eu chamo de pré-produção, por exemplo, é o que o pessoal chama de background, tá? É o que o pessoal chama de background. Então eu vou fazer o background do meu personagem, onde ele nasceu, como ele cresceu, se ele se casou, se ele sofreu, se ele foi feliz, se ele mudou, assim, a biografia do meu personagem, o background do meu personagem, tá? A Júlia perguntou aqui, ó, Rafa, por exemplo, mesmo sendo um personagem superficial, eu posso torná-lo mais profundo? Se você for pegar um personagem ou uma obra e você for mudar o objetivo dela, você consegue, mas só se houver a necessidade. Como assim? Por exemplo, o Chaves, ele é um personagem plano. Por quê? Porque pro tipo de narrativa que o programa do Chaves conta, não existe nenhuma necessidade dele ser um personagem redondo. Porque é um programa infantil, é um programa simples, né? Agora imagine, por exemplo, se você for assistir o programa do Chaves e num dos episódios o Chaves tivesse depressão profunda, porque ele mora num barril. A gente sabe que ele não mora num barril, né? Mas e ele chorasse no episódio. E aí a Chiquinha viesse conversar com ele e ele falasse que ele estava pensando em se matar. Se você não entender o objetivo do programa, você pode fazer esse tipo de problema. Você pode confundir os personagens com a obra. Então, assim, o Chaves é um personagem plano porque o programa, a narrativa que ele faz parte, perde um personagem plano. Agora, vamos supor, você comprou os direitos autorais do Chaves e você vai fazer uma versão drama do Chaves, onde o Chaves é um menino que mora na rua, que passa fome, ele passa fome de verdade mesmo, tipo, desnutrição, e ele é humilhado pelas pessoas todo dia. Aí você pode transformar o Chaves no personagem profundo. Mas por quê? Porque você construiu uma narrativa do Chaves que pede um personagem profundo. Se o seu objetivo é mostrar a vida real, né, um menino de rua que tem depressão, né, se necessariamente não, você não vai ter um final feliz, você pode. Então, é importante entender isso que eu estou respondendo para a Julie. A Julie vai perguntar assim: eu posso? Pode. A grande questão que você deve se perguntar é se você deve. Eu devo, será? Tá? E para você entender se você deve, você precisa pensar no quê? O que é o grande norteador de um texto, o objetivo de um texto? O objetivo, né? Para que aquele texto foi escrito? Com qual intencionalidade? O cara fez isso aqui para quê? E a partir disso você vai dizer, para chegar a esse objetivo, eu preciso de um personagem plano ou um personagem redondo. Porque o que acontece? Todo personagem, né, indo além até um pouco desse conceito que nós estamos conversando, todo personagem é construído em cima da necessidade da narrativa, tá? Como assim? Você vai escrever uma narrativa que você precisa de um personagem que dê essa porrada num monte de gente. Então o cara vai chegar e bater em umas 4 pessoas diferentes. E ninguém pode com ele. Você vai fazer esse personagem magrinho ou musculoso? Musculoso, né? Se você precisa de um personagem para ser, por exemplo, vilão de uma história de terror que você está criando, você vai fazer esse personagem meigo, bonito ou um personagem horroroso, asqueroso? Horroroso, asqueroso. Então, tudo que o personagem que o personagem ele vem antes da interpretação. Primeiro você tem o personagem, depois tem a sua interpretação, né? Tudo que o personagem é construído em cima da intenção desse personagem na narrativa. Tá? Para que esse personagem foi criado?
Para que ele está ali? Qual que é a utilidade dele? Tá? Para que ele serve? Qual a sua função? Então, dentro disso, você vai ter se ele é forte, se ele é fraco, se ele é novo, se ele é velho, se ele é bom, se ele é mau. E também se ele é plano ou redondo. Claro que hoje você tem muitas coisas modernas que misturam o gênero, mas a grande ideia que você vai pensar é isso. O seu personagem, ele é estático, ele não muda nunca, ele é o que ele é, ou ele se modifica, ele muda, ele é profundo. Ah, e ele é profundo. Normalmente você vai usar personagens planos para falar de coisas mais leves, ou mais simples, ou mais objetivas, e normalmente a tragédia para fazer uma elaboração maior. Por isso que durante muito tempo, né, durante muito tempo, a tragédia teve um significado dentro do mundo artístico muito maior do que a comédia, né? Eu mesmo peguei uma época de festivais por aí em que dificilmente você ia ver uma comédia, por mais bem feita que fosse, ganhar o prêmio, né? Se a pessoa fizesse uma tragédia, possivelmente essa tragédia seria vencedora, porque é um gênero considerado um alto gênero. Mas isso é uma coisa muito importante de dizer. Não existe mais fácil ou mais difícil. São técnicas diferentes, mas as duas vão cobrar que o ator, que o artista dedique o seu melhor. Não vai dizer assim, ah, ele está fazendo um drama e ele está fazendo uma comédia. Então o fulaninho ali está fazendo muito mais teatro do que o outro que está fazendo comédia, de maneira nenhuma. A diferença é que quem está fazendo comédia está trabalhando mais corpo, está trabalhando mais movimento, tá trabalhando mais improviso, enquanto aquela pessoa ali que está fazendo a tragédia, de repente está trabalhando com mais reflexão, está trabalhando com mais profundidade, com questões mais elevadas. E é importante essa pergunta que a Julie fez, porque ela remete para a gente outra questão muito importante desse desenvolvimento do personagem, que é a questão isso que nós acabamos de falar, que é a função do personagem no enredo. Dentro da função do personagem do enredo, a gente tem basicamente 3 tipos de funções. E é importante entender para a gente poder cumprir o personagem na sua totalidade. A gente tem o protagonista, a gente tem o antagonista e a gente tem o deuteragonista. Tá? São os 3 tipos de personagem que existe. O protagonista é o personagem central da história. Muita gente, às vezes por ter uma visão um pouco mais clássica das coisas, às vezes por ter uma visão assim, talvez um pouco mais tradicional das coisas, eu já ouvi muitas aulas de português, né? Que a pessoa acabava dizendo assim: ah, o protagonista é o herói, né? Mas a gente não precisa pensar muito e muito longe, né? Mesmo nos filmes mais tradicionais que nós estamos acostumados a ouvir, a assistir, a gente já tem um tipo de literatura que não é mais maniqueísta. Olha esse nome, vocês ouviram? Maniqueísmo. Maniqueísmo é esse conceito que o bom é bom, o mal é mal. Herói e vilão, isso é maniqueísmo. Por exemplo, como a gente estava conversando no começo, uma peça infantil é maniqueísta. Você tem o herói que é o bem é o bem, e o vilão é o vilão, o mal é o mal. Não tem mudança, então é maniqueísta. Tá? Vamos pegar um seriado famoso aí, Lucifer, por exemplo. Tá? Apesar de, vamos dizer assim, a história passar muito pano para ele, né? Que no final ele não era tão ruim assim. No final das contas, ele é Lúcifer, né? Então, você tem cai por terra esse nosso conceito. Muitos personagens, muitos seriados que nós torcemos pelo vilão. Né? Se você assiste lá um Vampire Diaries da vida, você tem uma linha muito tênue ali
né, de quem era mocinho e de quem é vilão dentro do contexto da obra. Então a gente não tem mocinho e vilão, a gente tem o principal, tá? Que inclusive na literatura moderna muitas vezes muda. Às vezes você vai com o personagem principal até um determinado momento da história, o personagem principal morre e a história continua com outro personagem principal. A gente tem aí o Vikings, que aconteceu isso, Walking Dead, né? Também tem esse. Tanto que eu lembro, acho muito interessante, que eu li uma entrevista na época, né? Quando o Rick do. Ó, spoiler alert aí, ó. Né, quando o Rick do Walking Dead, que era o personagem principal, né? O autor tinha falado sobre a morte do personagem. E ele diz assim: o protagonista não era o Rick, mas o Apocalipse, né? Ou seja, ele estava explicando às pessoas que elas entenderam errado, que o protagonista não era aquele personagem, mas o próprio Apocalipse. Porque o protagonista é o centro da história. Ele é o pilar, ele é o eixo em volta da onde aquele personagem roda, ele é da onde aquele personagem acontece, aonde as coisas funcionam, tá? Aí você tem, isso é uma coisa interessante, o antagonista. Dentro desse conceito do maniqueísmo que nós falamos do bem e do mal, a gente fica com essa ideia de que o vilão ele é contra o mundo, o vilão ele é mau, ele é uma pessoa que quer ver a maldade dos outros, né? Mas na verdade, isso é uma coisa interessante. O vilão, nesse sentido, aliás, usando já o termo correto, né? O antagonista, ele não está contra o mundo, ele está contra o protagonista. Você entende? O problema dele é com o protagonista. Ou seja, o antagonista, a gente não falou no começo, logo nas primeiras aulas da origem do teatro, que o teatro surgiu quando o Thespes tirou um ator para responder, e a gente até fez uma reflexão que, na verdade, todo o conceito de teatro está no conflito, né? Então, a ideia principal desse questionamento do conflito é que você tem duas pessoas conflitando, né? Ou o diálogo, você tem duas pessoas batendo texto. Então, o antagonista ele está contra o protagonista. Proto, aquele que age, aquele que faz. Agon, o que age, né? Aliás, proto primeiro e o agon aquele que age, aquele que faz. Protagonista, protoagon, aquele que faz primeiro, aquele que age primeiro. O primeiro a entrar na história, o personagem. E o antagonista de anti, né? Desse prefixo anti, anticorrupção, não é isso? A gente tem antagonista, aquele que vai contra quem age, né? Aquele que faz oposição a quem age, aquele que se opõe a quem faz, né? E aí, fora esses dois personagens, vocês têm os deuteragonistas, aqueles que apoiam quem age, os que ajudam, ou seja, suporte, apoio, né? Que a gente chama na literatura de personagem secundário, tá? Ficou claro, mais ou menos, essa questão da estrutura do enredo? Ou ficou meio viajado? Ficou, Cauê? Tá bom. Podem falar, viu, gente? Se eu estiver falando assim, se estiver viajando na maionese, tá? Uma coisa importante, assim, tá? Aproveitar o gancho para dizer. Tudo isso que nós estamos dizendo, ele é no sentido de orientar o ator para ele fazer o melhor que ele puder dentro daquele contexto. Mas é extremamente importante dizer que todo personagem é significativo, tá? O menor personagem, o personagem mais simples possível, ele é extremamente significativo. Como está acabando o tempo da nossa primeira parte da aula, antes de eu encerrar aqui para poder subir depois no Classroom, eu queria encerrar essa gravação
lembrando vocês da lista de chamada que está no curso. Mesmo que você não tenha assistido as aulas ao vivo, vai no Classroom depois, assiste, são aulas de 1 hora, bem rapidinhas. Os materiais estão todos lá. Se você assistir o material, ver do que se trata ali, se aparecer, pode colocar que você participou, tá? É muito importante que todo mundo assine as listas de presença para que a gente possa continuar com o curso, né, enquanto for possível, até que a gente possa voltar para o presencial, tá bom? Então, quem não assinou ainda da semana passada, hoje eu coloquei o link lá, que a Cris não estava achando. E aí vocês podem responder, mesmo que vocês assistam depois. E quem está assistindo de casa aí em outro horário, também assistindo os vídeos, podem responder depois, tá? É importante aí todo mundo ajudar.